Paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Eu não vou estar louvando, mas eu vou estar contando algo que o Senhor fez na minha vida. Vou estar testemunhando algo de alguns anos atrás, né? Que o Senhor operou um milagre na minha vida e eu espero que esse vídeo venha edificar a sua fé, pois o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Quando o médico diz que não, o nosso Deus entra e mostra que para ele não há nada impossível, ele é o médico dos médicos. Então que esse vídeo possa estar edificando a sua fé. E antes de você assistir, que você já possa se inscrever nesse canal, venha estar deixando o seu like. E se até o final você gostar, venha estar compartilhando com outras pessoas para que a fé de outros também vão ser edificadas. Então, quando tinha 8 anos de idade, eu lembro que era véspera do Dia das Crianças e o meu pai, ele foi me buscar na escola, né? E quando eu cheguei em casa, eu troquei de roupa, no outro dia era feriado, eu lembro que eu larguei cedo, então eu fui brincar na rua com as outras crianças aqui do bairro aqui, e eu estava brincando ali na rua, e toda hora eu vinha aqui dentro de casa, comia, estava tendo um churrasco aqui, comia um pouquinho e pegava um pouquinho escondido da cerveja do meu pai, né? E tomava um pouquinho. Então toda hora era isso. Eu brincava, vinha aqui, comia, bebia e voltava para a rua. E eu lembro que na época tinha algumas manilhas na rua e por cima tinha uma barra de ferro onde os homens, os rapazes ficavam fazendo ginástica ali. E eu tinha mania de subir na manilha e pular naquela barra de ferro e ficar balançando. E nesse dia não foi diferente, né? Estava eu, algumas crianças, e uma das crianças falou: "Ah, Flávia, pula, mostra pra fulana, faz aí o que tu faz." Aí eu subi na manilha, né? E pulei naquela barra de ferro, balancei um pouquinho e pulei no chão. Quando eu fui fazer pela segunda vez, né, subi na manilha e pulei naquela barra de ferro, eu estava correndo, eu estava muito suada, a minha mão estava suada, escorregou da barra do ferro, daquela barra de ferro. E nisso que a minha mão escorregou, era uma altura boa, né, não era pertinho do chão, era alto. E quando a minha mão escorregou, eu caí. Só que quando eu caí com o braço assim, ó, no chão. Então, o meu braço ele virou ao contrário. O cotovelo veio para frente e o meu pulso foi para trás. Ele ficou tipo um S. Ele virou totalmente ao contrário. E por meu sangue estar quente naquele momento, eu não senti dor nenhuma. Eu só comecei a gritar pelo desespero de ver o meu braço daquela forma. E eu só lembro que eu gritava: "Mãe, eu tô aleijada, eu tô aleijada." Eu tinha mais ou menos 8 anos. Nisso, as crianças tudo correndo, gritando. Nisso veio minha mãe. Quando minha mãe viu, ela ficou apavorada de ver o estado que estava o meu braço, né? Ela, meu pai. E na época meus pais não tinham carro e ficaram pensando: como que vamos levá-la para o hospital? Vamos descer. E descemos a rua, né? Eu do jeito que eu estava, suja, suada, minha mãe também do jeito que estava. Descemos, aí nisso tinha um rapaz subindo de carro, e aí, quando ele viu aquela situação, ele se assustou e ele também me pegou, né, a gente, né, eu, minha mãe e meu pai, e nos levou para o Santa Teresa. Chegamos lá, não tinha ortopedista de plantão. Aí a secretária ligou para o ortopedista que estaria de plantão mais tarde, e ela contou para ele o que tinha acontecido, só que ele estava fazendo caminhada, né, longe do hospital, não tinha como ele chegar rápido. Mas quando ela contou a situação, ele logo veio para o hospital, e quando ele viu meu braço, ele falou: "Olha, não sei, não lembro quantos anos de profissão, mas eu nunca vi um caso desse. Nunca vi, é a primeira vez que eu vejo um caso desse. Vamos ter que entrar em cirurgia." Aí ele perguntou para minha mãe se eu tinha comido ou bebido naquele momento, né? Porque senão eu não poderia entrar na cirurgia.
Minha mãe falou que eu tinha comido carne e tinha tomado álcool. Aí ele falou, então não podemos fazer lavagem estomacal, porque ela é abaixo do peso, ela é muito magrinha e não podemos entrar em cirurgia por causa do álcool. Vamos ter que esperar até amanhã. E nisso me deixou numa sala de observação. Eu lembro que tinha ossos meio assim aparecendo, né? Eu tive fratura exposta, alguns ossos aparecendo, apontando, e eu assustada com aquilo. Meu sangue já começou a esfriar, onde eu comecei a sentir um pouco de dor. E quando o médico veio para olhar, ele falou, já não está passando mais circulação de sangue, vamos ter que arriscar e entrar em cirurgia. E eu lembro que a minha mãe conta que ele falou para ela, olha, a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque provavelmente vamos ter que amputar o braço dela aqui em cima, bem em cima. Vamos ter que amputar, pois o caso é muito sério, é muito grave e não sabemos se vamos conseguir. Então a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade. E a minha mãe, ela, na época não éramos evangélicos, a minha mãe ficou apavorada, desesperada, mas mesmo assim ela começou a pedir a Deus, Senhor, não deixe acontecer isso com a minha filha. E ela assinou, ela teve que assinar. E foram horas de cirurgia, eu não me recordo quantas horas, mas foi uma cirurgia muito demorada. E quando eu saí da sala de cirurgia, estava com o braço engessado. Quando a minha mãe viu, né, o médico já veio, já falou para ela, olha, não precisamos amputar o braço dela. Conseguimos ligar tudo, colocou tudo no lugar o meu braço, né? Mas não parou aí, foi todo um processo. Eu passei por várias cirurgias, coloquei pino, tive que fazer fisioterapia, tive que fazer natação para corrigir, porque eu já não estava mais mexendo o braço. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, tudo pode estar complicado, mas o nosso Deus sempre descomplica, né? E foi um processo muito doloroso para nós, né? Mas graças a Deus, o meu braço ele é perfeito, não precisou amputar o meu braço. Se eu não contar essa história, ninguém sabe o que eu passei, porque não ficou marcas, não ficou torto, não ficou deformado. A única coisa que eu tenho são duas marquinhas aqui e duas no cotovelo por causa dos pinos. Mas eu já não tenho mais pinos, eu não sinto dor, eu não sinto nada. Para a glória do Senhor Jesus, o meu braço foi totalmente restaurado. Eu creio que não foram a mão dos médicos, porque o médico disse que nunca tinha visto um caso daquele e teria que amputar. Eu creio que era a mão do Senhor ali, na mão daquele médico, a me operar. E logo depois, nós fomos entender o propósito, né? Isso eu tinha por volta de 8 anos. E quando eu tinha 10 anos, eu lembro que nós fomos visitar pela primeira vez uma igreja evangélica. E lá eu vi as meninas tocando violão e me apaixonei pelo violão. E eu ficava olhando elas tocarem, ficava admirando. Eu falei, eu quero aprender a tocar. Mas assim, não falei nada com ninguém que eu queria aprender. E eu ficava imitando aquelas meninas a tocarem violão. E eu lembro que o meu pai tinha um violão em casa, né? E quando eu chegava da igreja, eu ficava de olho no que as meninas faziam. E quando eu chegava em casa, eu fazia igual. Então eu aprendi a tocar o violão olhando as meninas a tocarem. Eu não precisei entrar em aula para aprender nota, para aprender cifra. Eu não precisei. Logo de cara, somente olhando, eu aprendi aquilo. Aí onde nós fomos entender qual era aquele processo que eu passei, né? Que o Senhor me deu vitória. É tudo por causa do chamado do Senhor. E um dia eu lembro que eu cheguei na igreja e falei, eu posso tocar um pouquinho? Ué, mas você sabe, Flávia? Eu falei, sei, eu fiquei olhando vocês tocarem e eu aprendi. E nisso peguei o violão e toquei um louvor. E todo mundo ficou admirado, sem saber como, porque eu não tinha entrado em aula, ninguém tinha me ensinado nada, e mesmo assim o Senhor foi o meu próprio professor, ele me ensinou.
Aí, depois sim, né? Aí eu comecei a fazer umas aulas com uma das meninas lá da igreja, somente para aperfeiçoar. Tinha coisas assim que eu não tinha conseguido pegar ainda, né? E eu fui aperfeiçoando e menos de um ano, foi coisa rápida, foi muito rápido, eu já comecei a tocar na igreja. Então, o que eu vejo nisso daí, né? Antes de o Senhor nos entregar uma vitória, uma promessa, a gente passa por uma luta dolorosa e eu corri o risco de perder o meu braço, mas o Senhor já tinha um plano para mim. E os planos do Senhor na nossa vida, eles não podem ser frustrados. E nada frustrou aquilo que o Senhor tinha para mim. Por mais que o inimigo tentasse, o Senhor não permitiu que tirassem o meu braço, pois ele já sabia que lá na frente eu tocaria um instrumento. E assim foi a minha vida. E de lá para cá, fui aperfeiçoando e hoje eu toco na casa do Senhor, né? E eu quero deixar esse testemunho para você, para edificar a sua fé. Nada está perdido. Por mais que você olhe e pense que não vai ter jeito aquela situação, não vai ter saída, olha, eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus, ele é o Deus de surpresa. O nosso Deus é o médico dos médicos, ele cura. O nosso Deus, ele transforma e o nosso Deus nos surpreende, né? Quem olhou meu braço daquela forma não diria que hoje eu teria um braço, mas o Senhor faz assim mesmo, ele confunde todas as coisas para mostrar que ele é Deus. Amém? Eu queria deixar esse testemunho para você, que você venha ser edificado através desse testemunho, venha compartilhar com outras pessoas, porque às vezes tem alguém passando, não pela mesma situação que eu passei, mas de repente por uma situação parecida, né? E de repente precisa ouvir isso para saber que Deus é Deus. Deus, ele faz milagre. Para ele não há nada impossível. Para nós, sim, nós como seres humanos limitados, tudo impossível. Se não for a mão dele, nada nós podemos fazer. Nem o médico faz, mas ele dá sabedoria para os médicos operarem. Ele fica ali, eu creio que o anjo do Senhor fica ali, juntamente na mesa de cirurgia, direcionando o que é para o médico fazer e o que não é para o médico fazer. E eu louvo a Deus nesse dia, né, por essa grande vitória na minha vida. Já se passaram alguns anos, hoje eu já estou com 33 anos, né? Já se passaram alguns anos, isso foi na minha infância, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele fez na minha vida no passado, ele ainda continua operando milagre. Eu tenho muitos testemunhos para estar contando. Eu vou estar aqui uma vez por semana, pelo menos, contando algo da parte do Senhor que o Senhor fez na minha vida. Foram muitos milagres. Hoje eu estou de pé por um milagre do Senhor, porque o Senhor me sustentou e porque Ele tem obra, porque se não fosse pelo Senhor, nem aqui eu estaria mais. Amém? Que você possa ser abençoado nessa tarde, que você venha receber de Deus o milagre que você tanto espera e que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos e creia, se Ele tem algo para fazer na sua vida, vai ser concretizado, querendo o inimigo ou não. O nosso Deus, ele é maior e ele é mais forte do que tudo. Não há nada que possa conter, não há nada que possa parar o poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.